Olá pessoal, hoje eu quero trazer um tema aí pra gente que está bem em alta, que a gente precisa conversar bastante sobre isso. Quer falar um pouquinho sobre IA generativa e falar sobre ela na programação, mas falar não só como usar, não só pensando na ferramenta, pensar aí um pouquinho na parte mais por trás disso, um pouco mais nos conceitos que temos aí, ok? Então vamos lá, a ideia do vídeo hoje é falar sobre IA generativa como sendo uma inteligência artificial aumentada na programação. Então a gente vai definir algumas coisas, falar um pouquinho sobre IA, inteligência artificial aumentada, qual o impacto disso na programação, entender como isso funciona inclusive no nosso cérebro, qual que é a importância da gente condicionar o nosso cérebro para poder aumentar ele com a inteligência artificial, ou seja, batendo aí numa coisa que eu já fiz um outro vídeo falando um pouquinho também, e tem mais alguns aí, do porquê a gente precisa aprender a programar, por que precisamos ter uma boa lógica, qual a importância da graduação hoje nesse processo de programação, mesmo existindo as IAs generativas, ok? Vamos lá, o que eu queria trazer, qual que é o objetivo dessa apresentação? A primeira coisa que eu queria falar é que a gente vai abordar aqui a IA como sendo uma prótese cognitiva. Eu vou explicar mais para frente isso de uma maneira melhor. Mas falando o quê? Que a inteligência artificial ela é cada vez mais vista como uma extensão das capacidades humanas, funcionando como uma prótese cognitiva que auxilia na tomada de decisão e na resolução de problemas complexos. Uma palavra-chave que eu já deixo o spoiler aqui de quando a gente for falar. Repara aqui, auxilia. Ok? Tomadas de decisão, resolução de problemas, mas isso aqui é o mais importante. Da IA, a gente vai falar bastante dela aqui como uma coisa auxiliar, por isso vem dessa coisa da prótese, né? Ela aumentando. Ok? Então, falando da ética, outro ponto, o objetivo aqui dessa apresentação, falar sobre ética e responsabilidade na programação, porque a gente não pode desconsiderar que o responsável é o programador, é o ser humano. Então, ética na programação é um ponto-chave. A gente precisa disso. Mas aonde eu uso ética na programação? Em diversos pontos. Inclusive, eu recomendo a leitura do Somerville, o livro clássico de engenharia de software. Ele fala um pouquinho de alguns pontos na ética de desenvolvimento de sistemas e algumas coisas nesse sentido. Então, os programadores devem se responsabilizar pelos sistemas desenvolvidos de forma responsável, considerando os impactos sociais e suas implicações morais. Tá? Então, muitas vezes a gente fala, não, os algoritmos estão condicionando as pessoas a isso. Calma lá, um algoritmo não é uma entidade. Foi programado por uma pessoa para chegar àquele objetivo. Se faltou ética, o algoritmo não está interessante, não está legal, ele está fazendo alguma coisa que foge aos princípios morais da sociedade atual, é sinal de que algum programador, algum ser humano ali por trás, condicionou, colocou o algoritmo para fazer isso. A inteligência artificial também, vamos bater bastante nessa tecla. Então, nosso objetivo hoje é falar aí sobre essas coisas, né? A IA como sendo um apoio para a gente, um auxiliar, uma prótese cognitiva, e sempre trazendo aí a responsabilidade, a questão ética para a programação, para o desenvolvimento de software, ok? Então, esse é o nosso objetivo geralzão aí, a gente vai ter um olhar um pouco mais conceitual hoje. Não vai ser aquela coisa tão aplicada, código, programa, que nem eu costumo fazer outros vídeos. Hoje é um olhar conceitual. Então abordaremos as definições e inter-relações entre inteligência natural, inteligência artificial e inteligência aumentada. A discussão se concentrará em como essas formas de inteligência influenciam as nossas decisões. Ok? Então a gente vai olhar aí para 3 inteligências diferentes, a natural, que é a nossa própria, aquela que a gente desenvolve naturalmente, depois falar da artificial e depois falar da aumentada. Ok? Vamos lá, começando um pouquinho mais aí na parte proposta. Inteligência natural. Já dei o spoiler, cantei a bola antes, falando que é a nossa inteligência, aquilo que o ser humano produz. É aquela nossa própria, vinda da natureza humana, né? Então ela fala ali da compreensão e do julgamento humano, ela é responsável por isso. Então, a inteligência natural é a habilidade humana de compreender, fazer julgamentos e tomar decisões, fundamentadas em experiências pessoais e contextos sociais. Essa capacidade é utilizada para a interação humana e para a solução de problemas. Bacana! O que é quando a gente está falando aqui?
nós temos conceitos, nós temos critérios, nós temos uma experiência de vida que nos leva a tomar decisões de uma determinada maneira. E isso vai evoluindo desde a nossa primeira infância, desde que a gente nasce, a gente vai adquirindo experiências e aprendendo a tomar decisões. A nossa formação acadêmica, por exemplo, é para nos auxiliar a tomar decisões dentro de uma área do conhecimento humano. A gente não faz uma faculdade para trabalhar, por exemplo. Eu quero executar essa profissão, vou fazer a faculdade. Não. A gente aprende a pensar dentro daquele contexto e essa nossa forma de pensamento que foi construída, lapidada durante a graduação, nos apoia a realizar tarefas laborais. A gente vai trabalhar com aquilo que a gente conhece, a gente vai ter critérios, julgamentos, formas de tomada de decisão de uma pessoa que se qualificou para aquilo. Então essa é a ideia da graduação, da faculdade aí que a gente faz. E a inteligência natural ela é altamente relacionada com a semântica, né? Então ela tem muito a ver, ou seja, ela é a interpretação do significado das informações. O como a gente interpreta uma informação vai depender do nosso contexto, vai depender da nossa habilidade, da nossa bagagem teórica, intelectual, certo? Então, como eu falei, a gente faz a faculdade, desenvolve essa bagagem, desenvolve esse arcabouço de conhecimento e com isso a gente consegue ir fazendo ligações, a gente consegue interpretando. Então essa capacidade permite que os seres humanos façam conexões e compreendam contextos. A partir do momento que eu conheço o mundo com esse olhar, eu vou interpretar as coisas, um certo símbolo vai ter uma significância para mim, certo? Então, a inteligência natural trabalha assim, com nossa bagagem a gente vai fazendo associações e chegando a tomadas de decisões mais consideradas, mais certas no decorrer aí da vida, ok? E aí entra um ponto também da nossa inteligência natural, que é a criatividade e a ética. Esse aqui é um ponto muito bacana, muito chave para a gente falar. Então, a criatividade e a ética são componentes da inteligência natural. A gente pode pegar inspirações em outros lugares, mas a criatividade e a ética são da inteligência natural. Permitem que os indivíduos resolvam problemas e considerem implicações morais de suas decisões. Essa dimensão ética é vital em contextos sociais e profissionais. Os conceitos éticos da humanidade vão mudando com o passar do tempo. A gente não tem um livrinho de regras que fale isso é ético, isso não é ético e que perdure para todo o sempre. Um exemplo, por exemplo, de coisas que mudaram. Antigamente, fumar numa mesa de bar. A pessoa, era normal sentar na mesa ali do bar, tá comendo alguma coisa, acender um cigarro dentro de um bar. Talvez alguém mais novo ache muito bizarro isso. Mas era comum, não era falta de ética, não era falta de educação. Os conceitos éticos da sociedade para o período permitiam fumar em uma mesa de bar, em um ambiente fechado. Nas baladas, a gente ia, voltava com a roupa com cheiro de cigarro, era comum. Hoje em dia é proibido por lei e muita gente vai olhar e falar, nossa, que horror, que falta de respeito, que antiético. Veja que critérios éticos mudam de acordo com a sociedade, de acordo com o que a gente está ali vivendo. Essas mudanças, essas coisas, esses critérios são interpretados pela humanidade, são convencionados pela sociedade. A gente tem que ir entendendo isso, e o programador também. O quão ético é fazer um algoritmo para manipulação? O quanto isso me faz bem? Quanto eu posso ou não aceitar isso? Eu citei que o Somerville tem um ponto que fala sobre ética e essa parte no desenvolvimento de software. Eu acho um exemplo que ele dá muito bacana, que fala, por exemplo, o desenvolvimento de softwares para armamentos, softwares militares, para coisas do tipo. Algumas pessoas vão conseguir fazer, outras pessoas não. Eu, por exemplo, não conseguiria, não me sentiria muito confortável em fazer software embarcado para equipamento cirúrgico. Eu não sou muito fã dessa parte de pessoa, da parte biológica, de ter que entender como funciona o ser humano, fazer um sistema, não me faria bem. Eu poderia virar e falar não. Mas se ninguém fizer, a gente vai perder vidas. Tem pessoas que sim, entram. Então, os critérios, o quanto eu aguento produzir um software, o quanto eu consigo. Por exemplo, eu não faria um software para manipulação de pessoas em redes sociais. Há pessoas que fazem. Aí, entre os critérios éticos, que alguns são níveis exacerbados, não deveriam existir, outros ok. Tem toda a discussão ética por trás disso.
E o programador tem que estar responsável, tem que saber que é ele que está fazendo isso. Não dá para fazer essa terceirização de culpa e falar, o algoritmo está manipulando. Não, alguém programou um algoritmo para manipular. Tá? Isso é uma coisa humana, não dá para a gente jogar ali para o computador e falar, a IA que fez isso. A decisão ética tem que ser sempre humana e isso vem da nossa inteligência natural, esse discernimento. Ok? E o fundamento da formação, a gente comentou já aqui nesse vídeo, eu fiz aí um adiantamento, né, de que a formação, a graduação, o aprender vai nos apoiar nesse sentido. Então a inteligência natural é formada por experiências e interações sociais desde a infância. Base para o desenvolvimento do pensamento computacional e habilidades de programação. Essa base permite que as pessoas traduzam suas ideias em linguagem que as máquinas possam entender. Então a gente tem uma formação para a gente conseguir estruturar o nosso pensamento, desenvolver essa coisa aqui de pensamento computacional, entender como o computador funciona ali por dentro, como que pegar um problema e dividir ele em passos, né, fazer passo a passo de uma maneira estruturada ao ponto que uma máquina consiga executar. Então a gente vai trabalhar a nossa inteligência natural para conseguir ter esse pensamento computacional, esse pensamento algoritmo, conseguir fazer divisão de problemas e afins. Isso aí vem da inteligência natural, ok? Vai ser importante daqui a pouco esse ponto. Falando agora sobre a inteligência artificial, ok? A inteligência artificial, ela tem uma capacidade de identificação de padrões que um ser humano dificilmente, sim, o ser humano não vai conseguir fazer com a maestria que a inteligência artificial faz. Então, identificação de padrões, automatização de tarefas, coisas que precisam ser repetitivas, a inteligência artificial faz de uma maneira que o ser humano não vai conseguir reproduzir. Então, os sistemas de inteligência artificial são projetados para analisar grandes volumes de dados, identificando padrões e tendências que podem não ser imediatamente evidentes para os seres humanos. Isso permite a automação de tarefas repetitivas e a tomada de decisões baseadas em dados. Vamos supor que eu coloco uma inteligência artificial para controlar a injeção eletrônica do meu carro. Quanto combustível o meu carro a combustão vai enviar para o motor e para ter a melhor eficiência, para gastar o mínimo de combustível possível, certo? Esse é o meu desafio. A inteligência artificial vai conseguir produzir dados, a inteligência artificial não vai produzir, mas vai conseguir captar os dados que são produzidos e se treinando para conseguir chegar, identificar ali os padrões e conseguir automatizar da melhor maneira possível para ter uma economia de energia, para ter uma economia de combustível, no caso, né? Isso é uma coisa que um ser humano não conseguiria fazer com o volume de dados, a velocidade que uma inteligência artificial faz. Inicialmente, a inteligência artificial foi criada para tentar imitar o ser humano, a forma como o ser humano pensa. Muitas das palavras que utilizamos em inteligência artificial são oriundas da biologia do cérebro mesmo, são ali vindas da neurologia. Tá? Então, neurônios, algumas coisas do tipo. Então, a inteligência artificial foi desenvolvida inicialmente com o objetivo de simular a inteligência humana, buscando replicar processos cognitivos como aprendizado e raciocínio. No entanto, sua operação é baseada em algoritmos e modelos não imitam completamente a complexidade do pensamento humano. Um modelo, ele é uma simplificação, sempre. Não existe um modelo que seja exatamente igual. Então, a ideia de modelar é simplificar e conseguir entregar um resultado para aquilo. A inteligência artificial veio com a ideia de tentar reproduzir os seres humanos, mas temos muitas nuances na forma de pensamento da inteligência natural, com a inteligência natural. E isso não é copiável pelo computador. A inteligência artificial é muito algorítmica. Ela vai reproduzir as coisas, certo? Que nem a gente falou sobre criatividade lá na inteligência natural. Vamos falar sobre aqui na inteligência artificial uma limitação. Eu falei do exemplo do carro bacana, injeção eletrônica. Eu otimizei para ele ter a melhor eficiência de combustível possível. A inteligência artificial não vai virar um belo dia e falar mas eu consigo melhorar ainda mais a questão do meio ambiente, vou poluir menos. Mudou. Não, é algorítmico, ele foi treinado para otimizar uma coisa. Ele foi treinado para aprender a otimizar isso também. Beleza, bacana. Treinou para 2 coisas, 3 coisas, ele vai fazer essas 3 coisas, mas ele não vai automaticamente ter a criatividade de chegar a uma 4ª coisa.
certo? Então a inteligência artificial ela tem essa característica de identificar padrões, reconhecer, otimizar de uma maneira assim muito bacana, chegar ao melhor possível com o mínimo de esforço, de uma maneira bem interessante que um humano não faria rapidamente, igual uma inteligência artificial. Só que ela não vai ter a criatividade, não vai ter essas mudanças aí meio que automáticas de nuances, entender critérios éticos. Isso é a limitação da IA. Ela funciona com modelos estatísticos e dados. Entrou dados, ela vai usar os seus modelos estatísticos e vai entregar o resultado que ela deveria, de uma maneira muito boa, de uma maneira que um ser humano não faria, mas limitada ao que ela faz, sem criatividade, sem discernimento, ok? A operação da inteligência artificial depende de modelos estatísticos, conjuntos de dados e orientações prévias, permitindo que os sistemas aprendam e melhorem com o tempo, naquilo que eles vêm fazer. Só que eles não têm a compreensão do que eles estão fazendo, eles não têm essa visão do todo que a nossa inteligência natural desenvolve no decorrer da vida. Até tem uma autonomia, eu não vou colocar lá o sistema de inteligência artificial, vai controlar a injeção eletrônica, bacana, legal, mas ele não vai fazer outra coisa. Se eu precisar qualquer outra coisa, ele não tem autonomia da tomada de decisão. Eu preciso gerar essa mudança, tá? Ele não compreende o cenário como um todo para falar, tá, eu estou fazendo isso muito bem, mas talvez não seja tão ético, talvez eu possa fazer outra coisa além disso. Então, embora os sistemas de inteligência artificial sejam autônomos e capazes de realizar tarefas complexas, eles não possuem a capacidade de compreensão semântica ou responsabilidade moral. As decisões tomadas pelos sistemas são baseadas em algoritmos e dados, não em juízo ético ou emocional, tá? E muitas das coisas nós precisamos juízo ético, precisamos emoções envolvidas. Tá? Isso é uma coisa que não é substituível em muitos dos cenários, certo? Muito do que a gente produz com programação vai impactar na vida de uma outra pessoa. Hoje vivemos numa sociedade que pessoas vivem de redes sociais. A difamação de uma pessoa numa rede social pode gerar um impacto muito sério na vida dela. Vai gerar ali um efeito emocional grande. Será que é eticamente correto fazer isso? Algoritmos para isso? Eu estou dando exemplo de rede social porque é um exemplo bem conhecido, mas isso pode funcionar no dia a dia em N outros casos, ok? Então a inteligência artificial tem essa coisa, ela tem uma autonomia. Inclusive a I3E define, daqui a pouco eu vou falar sobre inteligência aumentada, a I3E define que inteligência artificial tem que ter autonomia. Se não tiver autonomia, não é inteligência artificial, certo? Vamos lá então, indo para o nosso terceiro ponto. Tá, beleza, e se não tem autonomia, o que é? Inteligência artificial aumentada. A gente está falando de uma inteligência aumentada. Quando nós aumentamos a inteligência, tanto artificial quanto a natural, pelo meio do casamento das duas. O que é essa inteligência aumentada aí? Falar de inteligência artificial aumentada. Quando a gente fala da colaboração humano-máquina. Ao invés de ser o humano contra a máquina, quem que é melhor? A inteligência artificial jogando xadrez? A inteligência artificial ou o melhor jogador de xadrez do mundo? Um contra o outro. Inteligência artificial contra o humano. Não, isso não é bacana. A gente está falando de inteligência aumentada. A inteligência gera colaboração humano-máquina. Então, eu tenho a minha inteligência natural, existe a inteligência artificial, eu uso a inteligência artificial como sendo uma prótese cognitiva da minha inteligência natural. Eu vou ampliar a minha inteligência natural com o uso dos recursos da inteligência artificial. Isso é o ponto que a gente está vivendo hoje, que é super bacana. Então, a inteligência artificial aumentada visa criar um ambiente em que os humanos e máquinas colaborem para maximizar a capacidade de resolução de problemas, aproveitando os pontos fortes de ambos, certo? Então eu vou pegar o que tem de melhor na inteligência natural, o que tem de melhor na inteligência artificial, para chegar a um resultado. Essa é a ideia da inteligência aumentada, tá? Então a IA vai ser uma ferramenta de potencialização, ou seja, eu já sei fazer, eu consigo, eu administro, eu tenho a responsabilidade, eu tenho a propriedade sobre aquele assunto, eu sei programar. Aí eu coloco a inteligência artificial para aumentar essas minhas habilidades. Então, a IA é projetada para agir como uma ferramenta que potencializa as habilidades humanas já existentes, promovendo a eficiência e a inovação, sem substituir o raciocínio e a empatia inerente aos seres humanos.
Então, toda aquela parte ética que a gente comentou, toda a parte de decisão, toda a parte de contexto social, de sentir ali o impacto que eu vou gerar, continua estando sobre o ser humano. Mas só com a inteligência artificial ampliando as habilidades técnicas para a resolução de problemas, certo? Então, falamos aí do ser humano sendo o centro nas decisões. Ainda está tudo comigo, ainda está comigo humano. A centralidade do humano nas decisões direciona que as escolhas levem em consideração aspectos éticos e emocionais, fundamentais para o progresso equilibrado. Não é um progresso a qualquer custo. A gente tem que fazer as coisas e saber o impacto do que a gente está fazendo. E às vezes o preço é muito alto. A gente não pode destruir uma sociedade em prol de uma pessoa. Isso não é bacana. Esses conceitos éticos vêm do ser humano. A inteligência artificial apoia a implementação, por exemplo. Ela ajuda nisso. Pode até estimular a criatividade, mas a criatividade vai estar no ser humano. Os critérios éticos, a IA pode te dar o norte, falar, ó, isso aqui é convencionado como ético hoje, mas quem vai tomar a decisão final é o ser humano, ok? Então, quando a gente fala de inteligência artificial aumentada, da inteligência aumentada aí, por meio dos recursos tecnológicos, a gente está falando de inteligência natural mais inteligência artificial, que é igual à inteligência aumentada. E não um contra o outro, não é uma briga. A inteligência artificial vai substituir o humano. Ela vai aumentar as habilidades do ser humano e não substituir o ser humano, certo? Então é isso que a gente está falando, dessa sinergia entre a IA e os seres humanos. Uma analogia que eu gosto de trazer, que eu acho que elucida um pouquinho aí melhor sobre o que eu estou falando como uma prótese cognitiva. Eu, por exemplo, utilizo óculos. Óculos para mim para o meu dia a dia, fundamental. Melhora o quê? Ela é uma prótese perceptiva, melhora a minha percepção do mundo através de estímulos visuais. Ok? Então eu tenho estímulos visuais, eu enxergo algumas coisas, reconheço símbolos que eu sei decifrá-los como letras, e o óculos amplia essa minha habilidade. Se eu removo os meus óculos, eu consigo ler? Com dificuldade, depende do tamanho do texto, eu não vou conseguir. Mas eu tenho uma habilidade visual. Se eu tivesse, por exemplo, uma deficiência visual grave, não tivesse essa capacidade de percepção minha, não tivesse essa capacidade de percepção visual, eu não tivesse, o óculos não iria resolver o meu problema, não iria fazer eu enxergar. Eu tenho alguma coisa e o óculos amplia essa minha percepção de mundo de maneira visual. A IA é uma prótese cognitiva, ela melhora o nosso processo cognitivo dentro de algumas áreas, por exemplo, o caso que estamos falando de programação. Se eu não sei nada de programação, eu consigo fazer alguma coisinha? Pô, até consigo, mas eu vou estar extremamente limitado e eu vou estar na mão da IA. E o ser humano tem que ser o centro das atenções. A IA ela vem como sendo o amplificador das minhas habilidades cognitivas, no caso, em programação, certo? Isso é o interessante, a analogia que eu costumo usar, o óculos com a IA. O óculos ele é uma prótese perceptiva, a IA é uma prótese cognitiva. Essa coisa então de usar a tecnologia para ampliar as habilidades humanas é uma coisa nova. Vamos pegar aí um conceito, aí, uma base histórica. 1945 já era proposto o MEMEX para apoiar aí os bibliotecários a encontrar, não existiu essa máquina, não foi realmente implementada, mas a ideia de ter um equipamento que fizesse referências dentro de uma biblioteca, que auxiliasse uma biblioteca, já foi proposto em 1945, para ampliar as habilidades humanas dos bibliotecários. E foi a base, o conceito dela, a proposta dela foi a base, por exemplo, da internet, criar os hiperlinks e fazer encontra informações. Mas é um MEMEX só um equipamento que faz uma tarefa. E aumentar a habilidade humana? Termo. Intelecto humano aumentado vem de 1962. Já fala que tecnologia existe com a intenção de uma extensão do intelecto humano, de ampliar as capacidades cognitivas. Já tem artigo para isso, gente. Ok? Então já não é uma proposta nova, é uma coisa que a gente hoje está num nível muito evoluído. Isso eu não vou falar que não. Mas já vem essa ideia do ser humano usar recursos tecnológicos para apoiar, para expandir o intelecto há bastante tempo e a gente não pode desconsiderar isso, ok? Mas também não podemos falar que vai resolver todos os problemas do mundo, que eu não preciso mais estudar programação porque tem IA hoje. Então, queria trazer algumas coisas aqui, falar pra gente. Da inteligência natural
é a essência humana, é aquilo que a gente aprende no decorrer da vida, é aquilo que a gente constrói, inclusive na nossa graduação. E aí vem a inteligência artificial, que tem a eficiência de uma máquina, né? Vai produzir coisas ali, vai nos apoiar de uma maneira muito bacana. O que gera a nossa inteligência aumentada, que estamos discutindo hoje. Então, a gente ter a inteligência artificial aumentando a inteligência humana é muito bacana. Só que aí o ser humano tem toda a essência, os critérios éticos, a criatividade, e a máquina traz a eficiência, certo? Então, falando aí, mas beleza, olha, você sempre fala de programação, e cadê a programação hoje? Onde que é o ponto? A gente citou algumas vezes a responsabilidade, como que entra a IA aumentada? A qualidade da solicitação impacta. Se eu não estudar programação, a capacidade da IA de responder com eficácia está diretamente relacionada à clareza e precisão das solicitações feitas pelo usuário. Quanto mais bem formulada a instrução, maior é a qualidade da resposta recebida. Gente, hoje se fala de IA para resolver tudo quanto é problema. Eu uso IA para programar. Eu uso normalmente o ChatGPT, mas já usei o Gemini, já usei o Copilot, usei várias, mas uso IA para programar. Mas eu sei programar. Eu programo antes dessas IAs estarem populares. E aí, mas qualquer pessoa consegue. Pode ser, mas eu vou dizer que uns tempos atrás eu fui olhar IAs para coisas que fazem. Eu vi uma IA sobre edição de música. Eu não consigo usar. Eu não entendo de música ao ponto de conseguir usar. Eu vi que eu não saberia passar as instruções para uma IA de música, a mesma coisa. Eu consigo entregar alguma coisinha, se eu não souber programar? Até consigo, mas a qualidade das instruções que eu vou passar para a minha IA é muito ruim. Eu não vou ter uma comunicação efetiva. Então, se eu sei programar, eu sei. Às vezes eu discuto com minhas IAs direto. Elas falam, vai por esse caminho. Não, mas se eu for por esse caminho não é melhor, não vai ter um melhor desempenho, não vou ter uma complexidade menor e chegar na mesma solução? Você tem toda a razão, essa solução é melhor. Quem nunca ouviu você tem toda a razão da sua IA, né? Então, quando a gente sabe fazer, a gente tem a IA como uma prótese, como uma coisa para melhorar o nosso desempenho, melhorar a nossa eficácia. Mas a gente sabe qual é o melhor caminho e assume a responsabilidade por isso. Então, se eu não sei nem formular os meus problemas, eu não sei formular como eu vou resolver esse meu problema, eu não consigo. Então, eu preciso desenvolver a habilidade de formular questões e problemas é essencial para maximizar o suporte que a IA pode oferecer. Aprendizes devem se concentrar em como estruturar suas solicitações para otimizar a interação com a IA. Então, se eu não sei formular, não sei pedir o que eu quero, a IA não vai conseguir me entregar o que eu preciso, né? Então, sei lá, eu tenho um gênio da lâmpada, eu faço um pedido para ele. O como ele vai interpretar depende. Se eu não for bem cirúrgico na forma como eu peço, pode ser bem ou mal interpretado. Ok? Então, a IA tem essa característica. E eu preciso conseguir traduzir o que eu penso. A IA ela não lê o meu pensamento. A forma como eu penso precisa ser mais estruturada. Então, eu preciso aprender a programar, talvez não em um nível extremamente avançado, igual eu quero que saia o meu programa, até porque eu tenho a IA para me apoiar, para ser uma prótese cognitiva, mas eu preciso conseguir traduzir em linguagem que a máquina ali, a IA, vai entender. Então, o aprendizado de programação envolve não apenas a codificação, mas também a habilidade de traduzir ideias abstratas em uma linguagem estruturada que a IA possa compreender. Esse problema não tem uma solução direta. Qual heurística, qual método eu posso desenvolver aqui para resolver esse problema de uma maneira aproximada, por exemplo? A IA, às vezes, ela tem essas limitações. Eu vou precisar passar para ela esses métodos. Se eu conseguir decompor o meu problema em pequenos passos, passar para a minha IA, as respostas serão muito melhores. Então, se eu não sei pensar, não sei traduzir o que eu estou pensando numa linguagem compreensível, a IA não vai funcionar, não vai resolver o meu problema. Foi o caso que eu falei meu da música. Ética e responsabilidade, o programador é o cara, ele que está ali sendo responsável. Então, a responsabilidade é humana. A responsabilidade pela criação e implementação de sistemas de IA recai sobre os programadores e desenvolvedores. As máquinas podem executar tarefas, mas não têm capacidade de discernir questões éticas ou fazer julgamentos morais. Isso é importante, já conversamos bastante sobre ética. Validação crítica do código. É fundamental que os programadores revisem e validem criticamente o código que produzem.
Isso inclui testar algoritmos, verificar a precisão dos dados e garantir que os resultados estejam dentro de parâmetros éticos aceitáveis. Não adianta você entregar um software para o seu cliente, por exemplo, e dar um resultado errado e falar, mas foi o ChatGPT que fez para mim. Foi a IA que fez. Não, a responsabilidade está toda sobre o programador. Os resultados vão vir ali em cima do programador, ok? Então, muito cuidado com validação. E um detalhe que eu esqueci de comentar aqui, validação crítica, é saber se você concorda com aquilo. Às vezes a IA entrega coisa que a gente não concorda. E o impacto social e ético? Os impactos da programação vão além da tecnologia. Considerações sociais, éticas e organizacionais devem ser analisadas para evitar consequências negativas, como discriminação algorítmica e violação de privacidade. Ambas as coisas, tanto discriminação algorítmica quanto violação de privacidade, não dá para falar, as IAs estão fazendo isso. Os algoritmos estão fazendo discriminação algorítmica, estão violando privacidade. Não. Foi um programador, foi uma pessoa ou um grupo de pessoas que programou aquilo para ser assim. Alguém é responsável por isso. Então, o impacto social e ético não é do algoritmo, não é da IA. É do ser humano que está por trás disso. Ok? Então, só para concluir a nossa apresentação, ficou um pouquinho longa, mas é um assunto que a gente precisa olhar, precisa entender bem, e vim trazer um pouquinho de fundamentação teórica aí. Né? Então, a inteligência artificial não é uma substituta do raciocínio humano, ela serve como um amplificador das capacidades cognitivas. Ou seja, eu já sei fazer e vou amplificar isso. A função do programador permanece central, exigindo um compromisso contínuo com a ética e a responsabilidade na integração da IA. Tá? Esse vídeo ele tem muito da minha opinião, ele é uma leitura minha sobre o ponto de vista, algo que está acontecendo no mundo, mas foi fundamentado prioritariamente em um artigo científico. Recomendo muito a leitura desse artigo, né? Inteligência Aumentada, um caminho ético para a prática profissional na biblioteconomia e ciência da informação, da revista Em Questão de 2005. Uma revista que eu gosto bastante, agradeço aí aos autores por escreverem, fazerem esse levantamento, traz ali uma fundamentação teórica, um contexto bem legal, bem gostoso, e me apoiou bastante para falar aqui, montar essa apresentação. Outra coisa, a I3E Digital Reality, What is Augmented Intelligence? Então, a I3E define para a gente ali o que é a inteligência aumentada e fala dessa questão da autonomia do ser humano mais a inteligência artificial. O link para os dois trabalhos estão na descrição do vídeo. Vocês podem conferir para dar os créditos aí a quem me ajudou a montar a apresentação de maneira ainda que indireta. Isso é importantíssimo na vida, tá? Dar os créditos a quem de direito. Ok? Então espero que tenha ajudado. Essa aí foi uma visão que eu tenho e baseado nos últimos anos que eu venho vendo a programação e o que eu estimo para o futuro também, que não dá para ninguém tem bola de cristal, mas a gente olhando o passado acaba conseguindo ver um pouquinho do futuro e é o que eu imagino aí, ok? Então muito obrigado e até os próximos vídeos.